Estação Entrevista. Olha, gente, Balneário Camboriú já está atrasado na realidade, inclusive sob pena de perder ou não receber mais verbas federais. A questão do plano diretor de Balneário Camboriú, as modificações, as discussões públicas estão atrasadas sim. Muita gente fala, um fala de um jeito, oficialmente a prefeitura tem a sua posição, mas se sabe que pelo menos a votação das matérias estão suspensas, estão sendo retomadas algumas reuniões. 3 secretários de planejamento passaram nesse período durante a discussão com a sociedade desse plano, do plano diretor, ou as alterações do plano diretor, inclusive Auri Pavone, depois o MOI e agora por último o Fábio Flor. Para a gente conversar a respeito desse assunto, eu não quero e não gostaria de ter, até para a comunidade que cobra da gente, conversa de onça trepada em pé de machixe. Vamos falar um negócio sério, correto, como está acontecendo lá mesmo. Eu recebo o Marlon Ozen, que é o presidente da Associação dos Corretores de Imóveis de Balneário Camboriú. Boa tarde, Marlon. Boa tarde, Elias. Tudo bem? Agradeço aí o convite. E o Fernando Brito, que é o presidente da Associação dos Moradores da área central de Balneário Camboriú. A gente sabe que nós temos muitos bairros grandes, mas a área central é maior ainda, né, Fernando? Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde, Elias. Estamos aí para discorrer sobre o assunto. Claro, além de vocês serem representantes de entidades, vocês também são delegados no plano diretor. Agora, Marlon, na sua avaliação, como é que está sendo o encaminhamento desse plano diretor, essas mudanças para Balneário Camboriú? Elias, eu acho que os trabalhos estão correndo, estão andando bem. O que acontece hoje em Balneário Camboriú é que a sociedade como um todo quer a mesma coisa. Nós queremos um município aí sustentável, né? Economicamente, socialmente e ambientalmente sustentável. E o que acontece agora, que teve um pouco mais de prazo, o prazo foi um pouco esticado, é para nós produzir um pouco mais de informações, dados, para tomar as decisões corretas. A sociedade, essa revisão do plano está participando de uma forma de uma forma maior aí as entidades como um todo. Mesmo assim, nós estamos sentindo falta de algumas que concorreram à eleição para ser delegados e não estão aparecendo. Graças a Deus é uma minoria, mas aproveito aqui o teu programa para estender o convite para os presidentes dessas entidades realmente se fazer presentes, porque é um momento assim muito importante da nossa cidade, que vai, como você mesmo falou, vai definir aí o futuro de Balneário Camboriú para os próximos anos. E o que nós estamos agora aí nesse prazo, que foi estendido aí por mais 60 e talvez 90 dias, justamente para fazer uma revisão com muita seriedade e com cautela, em cima de dados, né? Em cima de informações atuais do nosso município, de projeções de crescimento populacional, de problemas que já existem, problemas que vão existir no futuro. E aí nós solicitamos aí a empresa que ganhou a licitação aí que estendesse esse prazo, também a mesa diretora do plano diretor. E acho que foi consenso entre todos os delegados que estavam lá, sejam governamentais ou não governamentais, que eu acho que estão na mesma sintonia. E definimos aí esticar um pouquinho mais o prazo, já que nós já levamos tanto tempo aí para discutir, né? E ter uma revisão aí com responsabilidade. Perfeito. Olha aí, a região central do Balneário Camboriú é que mais, com certeza, vai sofrer com as alterações desse plano, para o bem, para melhor ou para pior, né? Hoje Balneário Camboriú não é aquela cidade de décadas atrás, em que no inverno o centro era um vazio, era um abandono. E aí a associação, Fernando Brito, como é que ela está entendendo essas mudanças ou essa discussão do plano diretor? Olha, Elias, a Associação do Centro, como você fala, é o maior bairro do estado de Santa Catarina. Não é de uma cidade de Balneário Camboriú, é o maior bairro do estado de Santa Catarina. Obviamente, é onde se concentra toda a pujança do município, né? A parte hoteleira, a parte verticalizada da cidade está concentrada aqui, e também tem os seus problemas que têm que ser discutidos, a mobilidade urbana, a parte de transporte coletivo, como é que isso vai ficar, tá certo? Nós não temos transporte público de qualidade em Balneário Camboriú. Isso tem que ser
visto. Nós temos um riacho que corta o centro, que está poluído e tem que ser despoluído, que é o canal do Manambaia, tá certo? Isso é uma vontade política, pode ser feita a qualquer momento e rapidamente, mas tem que ser buscar diretrizes para isso. Temos que ver essas situações, exemplos típicos do momento de agora, que de uma forma, com que planejamento se criou as ciclovias do Brasil? O que é o plano diretor? Essa é a pergunta que se faz. É a cidade que se quer ter. É, para mim, a lei mais importante, onde deva participar a sociedade civil organizada, a própria população, o governo que foi eleito pela sociedade civil, para buscar o planejamento. Você é um jornalista de tantas décadas. Qual é o município que tem planejamento? Eu não conheço nenhum. Eu não conheço nenhum. Quer dizer, é uma lei importante para a gente dizer aonde a gente quer crescer, para saber qual é a nossa matriz econômica. Quando acabar a construção civil, nós vamos trabalhar onde? Nós vamos morar onde? Vamos continuar morando em Camboriú ou vamos ter locais de moradia em Balneário Camboriú? Qual vai ser o nosso destino? E para isso é que está sendo estudado. Infelizmente, o prazo foi acrescido em virtude da falta da informação. A falta da informação. Quer dizer, foi contratada uma empresa e ela não nos forneceu os dados necessários para sentarmos à mesa e tomarmos decisões. É a mesma coisa que eu te pergunto, quando o secretário de Planejamento desenvolve mais um pedaço da ciclovia, ele sabe quantas bicicletas passam? Por minuto, por hora? Quantas bicicletas daquelas que passam na ciclovia são para trabalhador? Quantas bicicletas são para lazer? Nós temos ciclovias e onde é que estão os bicicletários públicos? Isso é falta de planejamento. Você tem ciclovias da Brasil que não se unem na Atlântida. Então, quem foi o engenheiro de tráfego que definiu isso? Quer dizer, então existe nos debates do plano diretor as ideias e as necessidades de toda a sociedade. Tem o pessoal da APA, que está preocupado com a APA, com toda a razão. Tem o pessoal do Quilombola, que procura resolver o problema de uma comunidade que está lá há anos. Tá certo? Todas as audiências públicas que nós vimos, os nossos bairros pedem crescimento, pedem ficar parecido com o centro, querem ter a mesma liquidez dos seus terrenos como o centro tem. E o que eu vejo hoje é que a proposta apresentada pelo governo, através da empresa Iguatemi, ela criou um problema sério. Eu vejo muita facilidade de discutir diretrizes, mas a proposta no microzoneamento e nos índices criou um problemão. Ou seja, o centro da cidade tinha nos seus terrenos um índice de 3,5. Pois é, inclusive até a nossa solicitação de que a produção trouxesse o Marlon, exatamente isso, como enquanto da Associação de Corretores de Imóveis. É isso mesmo? Querem mudar esse índice para quem tem propriedade menor, Marlon? Na verdade, Elias, existiu uma proposta nesse sentido e ela também de certa forma entendida que para se buscar um crescimento sustentável, você tem que trabalhar com aquilo que se arrecada e com a necessidade de investimento. Mas o erro maior foi ter colocado talvez uma proposta antes de se discutir realmente a cidade que nós queremos e a que temos, né? E aí sim, depois ir buscarmos aonde vir os recursos para se investir nessa cidade, ou na nova cidade que nós vamos construir. Então isso causou um pouco de desconforto entre os delegados, entre todos os delegados, não só os delegados da sociedade civil. Mas acredito que todos estão muito conscientes assim, do seu papel, desde 2001, com a criação do Estatuto das Cidades, que a população teve o poder de opinar nessas decisões de plano diretor. Antigamente não se podia. E nós estamos hoje lá falando muito na responsabilidade que nós, delegados, temos
de fazer uma revisão à altura do que Balneário precisa. Porque ela seja boa ou seja ruim, nós vamos ser responsáveis. Seja governamental ou seja da sociedade civil, todos nós vamos ser responsáveis por essa revisão. Então, aí que se chegou nesse consenso de se esticar um pouco mais o prazo, porque algumas decisões aí nós não tínhamos ainda dados para tomar uma decisão em alguns setores. Assim. Como o Brito mesmo falou, existem situações de mobilidade, segurança, educação, saúde, e nós estamos buscando ter um pouquinho mais de informações e dados, até em valores, né? Qual seria realmente a necessidade de Balneário Camboriú para investimento, para nós termos a cidade que nós queremos. E aí que nós resolvemos esticar para ter esses dados mais concretos e não tomarmos uma decisão no achismo, né? Claro. Sem rumo. Então, foi esse desconforto de uma possível proposta de alterar drasticamente o índice básico da construção civil, do potencial aí dos terrenos. Ele causou um desconforto, mas acredito que já está superado. Porque da forma como estava, era mais fácil eu pedir para a prefeitura me indenizar, que pagaria um valor real, do que negociar com alguém que quisesse fazer um empreendimento, né? Ia causar realmente, eu acho que poderia sair poderia ser um tiro no pé, porque iria causar um atraso e talvez em algumas construções, empreendimentos, em função do proprietário querer esperar aí a próxima revisão, daqui 5 ou 7 ou 9 anos, como está acontecendo agora, aí a revisão está sendo 9 anos depois que foi criado o plano diretor, e isso aí, em vez de ter aquele avanço econômico que se imaginava, poderia causar um efeito inverso, né? Uma recessão. Perfeito. Deixa eu só dar um alerta aqui, olha, porque a partir do momento que a gente falou que ia ter discussão do plano diretor, recebi até algumas fotos, mas como eu sou que nem São Tomé e gosto de ir lá ver para acreditar, fotos inclusive de pessoas que hoje defendem a mobilidade urbana, né, vão para a discussão do plano, mas que têm empreendimentos, por exemplo, que ocupam aquela área que seria para a mobilidade urbana. Mandaram fotos aí para mim, não vou mostrar essas fotos hoje com certeza, mas é o tal negócio, dizer assim, olha, faço o que eu digo, mas não faz o que eu faço, né? Eu fico meio assustado, e na região central de Balneário Camboriú, por incrível que pareça, né? O Elias, eu acho que realmente o grande problema foi a apresentação por parte do governo da ideia de ter um índice 1, baixar de 3,5 para 1. Ou seja, se você tem um terreno de 300 metros quadrados na área central hoje, você é capaz de levantar 4 andares de garagem e 9 apartamentos, 1.000 e poucos metros quadrados. Se passar a proposta governamental, você vai poder até construir mais, mas você vai ter que pagar tudo isso para o governo. O potencial construtivo. O potencial construtivo é todo para o governo. E você só poderia construir uma casa de 300 metros quadrados. Para a construção civil, que é a nossa mola econômica, não muda nada. Ela vai pagar 3 vezes menos para o proprietário e vai pagar os 2/3 para a prefeitura. Mas isso, na opinião da Associação do Centro, veja bem, é garfar o proprietário. Eu acho que tem muitos proprietários que não estão em especulação imobiliária, que têm os seus terreninhos aí há muitos anos, que poderiam construir um prédiozinho para os seus familiares, sim, daqueles que sobraram, porque não dá para... Hoje você tem uma ideia, os nossos hotéis estão acabando. E eu fui descobrir que no plano diretor, você tem um fator K para dividir pela metragem quadrada de 1 quarto de hotel, 75 metros quadrados. Quem é que vai construir hotel com 75 metros quadrados por um apartamento? Um apartamento de 2 quartos é o quê, Marlon? 40 e poucos, 50 e poucos metros quadrados? Pode ter 60, 70, né? Mas a maioria, os mais antigos, é assim nessa base, né? Aí valendo quarto, cozinha, sala e tudo junto, né? Hoje acaba não compensando fazer, né? Por causa desse índice K. Então todo mundo parte para fazer 3 dormitórios. Agora, foi liberado na sexta-feira, foi revogado o decreto que não permitia a análise de novos projetos pela Secretaria do Planejamento. Perfeito. Isso é bom ou ruim? Olha, eu acho o seguinte, a lei existia, tá certo? E está sendo revisada agora. Essa lei, desde que foi montada, a cidade vem crescendo, vem produzindo imóveis, vem produzindo empregos, vem produzindo tudo isso. Eu não entendi, eu não sou jurista, sou administrador,
mas eu não entendo como um decreto da prefeitura pode acabar com uma lei. Isso não existe. Tanto que a juíza determinou para algumas pessoas que adentraram com mandado de segurança a liberdade de poder usar a lei que está ativa. Quer dizer, essa lei está sendo revisada pela sociedade, vai à Câmara e vai ser a base da Constituição. Mas, sabe, eu acho que até é bom que aconteça isso para ninguém informar que os delegados do plano diretor, o próprio governo, não está dando chance para um cidadão ir lá fazer uma casinha, fazer essa situação, né? Porque Perfeito. o comercial estava liberado, né? O que não estava liberado era multifamiliar, não é isso? Perfeito. Então eu acho ótimo. Não sei o que o Marlon acha, ele é mais da área. A questão dessa liberação das construções tem a ver muito com aquele pequeno construtor, né, que não tem um estoque de terreno tão grande assim, que possa esperar tanto tempo para dar seguimento ao seu novo projeto. Então, também nós não podemos penalizar essas empresas que estão instaladas aqui em Balneário Camboriú e fazem um edifício por vez, e às vezes de pequeno porte, né? Então teve um entendimento técnico e jurídico que eu acredito que foi muito válido, porque às vezes a nossa realidade não é a realidade dos outros, né? Perfeito. E os outros pagarem um preço aí, talvez por essa demora, pode ser um preço alto, até num ano que está sendo um ano delicado aí, falando da economia em geral, né? Então acho que é difícil a gente colocar aí uma opinião. Acho que tem que confiar aí na parte jurídica e na parte técnica, que foi uma decisão acertada. Perfeito. Então vamos resumir aqui, a gente vai voltar a falar sobre o plano diretor, inclusive tem gente ligando, querendo questionar, querendo contrapor, inclusive, mas a gente vai, inclusive, para outros dias, mesmo porque a questão do plano diretor, gente, não morre na conversa aqui com os dois, com o Fernando e com o Marlon. Muito pelo contrário. A gente quer alertar a comunidade que estamos fazendo ou vamos fazer uma alteração que vai influenciar a vida de quem mora em Balneário Camboriú, dos nossos filhos, dos nossos netos, dos empreendedores, da comunidade geral, não para a administração do prefeito Edson Periquito, que termina no ano que vem, não para a administração do próximo prefeito, que talvez, passando uma lei, mudança na lei eleitoral, pode ser de 6 anos, mas a gente está falando de coisa para 30, 35 anos. Eu penso assim, lá em 80, quando eu vim morar em Balneário Camboriú, ou em 68, quando eu vim pela primeira vez em Balneário Camboriú, se tivéssemos planejado um pouquinho melhor, teríamos uma cidade bem mais próxima daquele ideal que a gente precisa. Então, só para resumir, Marlon e Fernando, as votações não estão acontecendo, mas reuniões dos setoriais, sim. É isso? Exatamente. E esse pessoal mesmo que está tentando contrapor tal aqui no programa da rádio, eu convido que compareçam na Câmara, claro, né, que tem voz, toda a população, todas as pessoas têm voz, né, Marlon? Além dos delegados, para ir lá colocar suas ponderações, tal coisa. Pode ser até que a gente esteja errado claro, e uma pessoa dessa nos ensine um caminho novo. É Perfeito. muito importante que isso aconteça. São as segundas e quintas, vão voltar a ser a partir do dia 25, né, mano? Isso, agora nos próximos 60 dias vai ser definido aí um novo cronograma de horários e locais, talvez altere um pouco o local, mas aí nós pedimos claro, aí para você certeza. divulgar para nós. Mas eu queria dizer mais uma coisa, Elias, que Balneário Camboriú, ele é exemplo para muitas coisas aí para o Brasil, sabe? E até na questão da aplicação dos índices urbanísticos, das operações urbanas consorciadas. E essa discussão do plano diretor de Balneário Camboriú está sendo um aprendizado para muita gente ali, até gente de fora que está vindo participar, por causa do envolvimento das pessoas. Que bom. Das entidades, assim. Eu acho que o patrimônio maior que a nossa cidade tem é a qualidade intelectual das pessoas aí. Eu vejo o Brito, tudo que é o conhecimento que ele tem, não só na área que ele atuou, mas da cidade como um todo. Nós vemos os outros delegados participando, dando opiniões, e você sai realmente enriquecido da discussão. E isso nos anima de saber que nós vamos ter uma revisão realmente à altura da nossa cidade. Então eu queria deixar bem fixado isso, porque Balneário Camboriú com certeza está fazendo a lição de casa, e está fazendo a lição de casa bem feita. Fernando, obrigado, Marlon também. Estação Entrevista.